Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da conversa da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. Mas as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, se preparando para voltar ao planeta ou para se elevar às esferas mais altas. O fato do André estranhar que a mulher trabalha fora no lar, né, se deve à época. Esse livro foi escrito no início do século passado, né? Mas, como já vimos, tudo no plano espiritual acontece antes de acontecer aqui. Por isso que lá já está diferente do que ele conheceu, né, aqui na Terra. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica da Terra. A interlocutora esboçou um semblante muito significativo e acrescentou: há muito tempo que o lar terrestre se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, ainda estão a mondar o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Mondar, né? Arrancar as ervas daninhas. Então, o que ele está querendo dizer que estão arrancando, que os casais, né, estão arrancando as ervas daninhas dos sentimentos povoados de ciúme e egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Porém, na minha crise de orgulho ferido, coincidiu que fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias penetrou meu espírito. E eu perguntei: que poderia me dizer algo das lições recebidas? E ela prosseguiu: o orientador, muito versado em matemática, nos fez sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino e envolvido de inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o plano masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é sagrado vértice, né? Então eu tenho a linha feminina, a linha masculina formam um vértice, né? O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem se unir espiritual antes que corporalmente. Quer dizer, o lar é um ângulo, um lado formado pela energia feminina, o outro pela energia masculina. A união dos dois forma um vértice, que é o lar. Aqui ele não está falando de gênero, está falando de energia, de amor verdadeiro, incondicional, daquele que continua no plano espiritual. Lembrando que nem sempre estamos aqui com a nossa família espiritual. Às vezes estamos em resgate. E o entendimento disso torna mais clara a convivência, porque a gente entende a necessidade de perdoar, porque ali tem uma questão mal resolvida. Agora, há na Terra grande número de estudiosos das questões sociais que enunciam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a afirmar que a instituição da família humana
está ameaçada. Mas importa considerar que, a rigor, o lar é conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença e o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a esposa se decide a animar o esposo na linha horizontal dos trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam, quer dizer, fingem em sociedade. E na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe é peculiar. É o mudo falando com o surdo, né? Ou seja, a pessoa fala sozinha porque o outro está longe e não quer ouvir. Se a mulher fala nos filhinhos, né? Ele diz, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, né, em vão formar um vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Aqui ele está chamando a atenção para aquelas famílias onde várias pessoas coabitam, mas todas moram sozinhas, ou seja, cada um fechado no seu mundo particular, cada um no seu celular, cada um na sua TV, cada um no seu quarto. Um não sabe como foi o dia do outro. Essa casa não é nada diferente que um hotel, cada um por si. Precisamos encontrar tempo para nos conhecermos, para fazermos nossa reforma íntima através do estudo. Nós podemos ler, estudar em conjunto, trocar experiências, crescer com o outro. O que está nos separando é o ego. É o não querer saber do problema do outro. Esses conceitos calavam-me fundo e, muito impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Então, estamos aqui na Terra e estamos conhecendo isso. Então, precisamos tratar de construir esse vértice. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre senhora. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas comuns atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas conversas mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E a beleza luminosa do amor se apaga quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados se respeitam, os mais rudes mal se suportam.
não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, as mentes vivem separadas, caminhando em rumos opostos. E André disse: tudo isso é pura verdade. Porém, meu amigo, que fazer? Replicou a generosa senhora. Na atual fase evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. A esmagadora porcentagem de ligações é de resgate. O maior número de casais humanos é constituídos de verdadeiros forçados sob algemas. Então, lembrando, né, que na época os casais não se separavam, iam desenvolvendo o ódio. Hoje estamos no extremo oposto, nos separamos no primeiro sinal de desentendimento. É como a gente costuma dizer, aquela balança de dois pratos. Então, quando se coloca alguma coisa num prato, o outro automaticamente sobe e aí ele vai alternando, né? Até chegar o equilíbrio desses pratos. Enquanto antes um odiava o outro porque não o queria ver, mas era obrigado, agora vira as costas ao invés de tentar aparar as arestas. Afinal, se estamos em resgate, é para conseguir perdoar e ser perdoado, e não para adiar para outra encarnação. Aprenda a amar incondicionalmente. Ame-se, ou não conseguirá amar o próximo. Porque qual é a lei? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não sei me amar, eu não sei amar o outro. E quando ele diz o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas, lembre-se que estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, a maioria das uniões aqui na Terra são de expiação. E nessa união a culpa não é nem de um nem do outro, é dos dois. Então, a responsabilidade é dos dois. Ambos têm defeitos e problemas que não queremos mudar, não queremos entender o outro. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, a mãe de Lísias continuou: as almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode se circunscrever a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Porém, nossa colônia ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades muito expressivas. O homem deve aprender a levar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os trabalhos ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra, como o rio irá se sustentar sem fonte. E como espalhar suas águas da fonte sem o leito do rio? Então, cada um trabalhando dentro da sua energia. Nós falamos lá, não é gênero, é energia feminina, energia masculina.
né? Então, cada um trabalhando dentro da sua energia, um complementando o outro, um precisando do outro. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou: quando o ministro do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que pode me dar a ideia da importância dos serviços maternal, no plano terreno. Então, aqui ela está falando da importância da educação da criança, como é importante o trabalho da mãe, da babá, do professor. As horas são contadas em dobro, porque é um serviço de amor. Entretanto, ela diz, né? Quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Me sentiria envergonhada se não o executasse também. Então, temos que trabalhar com amor, com alegria, com dedicação. É o nosso talento que está sendo desenvolvido. Como ela disse, me sentiria envergonhada se fosse um peso para o outro. E ao voltar para casa, temos que ter o mesmo amor, a mesma dedicação para com aqueles que convivem conosco. Educar não é tarefa do professor, é tarefa do lar, né? Muita gente delega. Essa educação que o professor te deu? Não, educação é no lar. Professor dá conhecimento. Precisamos entender que o que faz a diferença é a qualidade e não a quantidade de horas que passamos juntos. É muito importante gostarmos do que fazemos, fazer com prazer. Se não tiver prazer, procure outro caminho. Nunca é tarde para recomeçar. Nós somos eternos. A interlocutora se interrompeu por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Realmente tem muitas considerações nesse capítulo, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.